Não é séria, é uma mensagem avulsa. Nós vamos estar compartilhando sobre o tema A Verdade sobre a Dor. E aconteceu algo bem interessante, porque ontem lá na reforma da nova sede, eu estava cortando uns galhos de uma árvore lá que estava atrapalhando uma parede lá que o Luiz ia fazer. E aí cortando lá sem muita prática, né? Dei um jeito na coluna. E aí de ontem para hoje, se tem uma coisa que eu estou sentindo é dor. Eu estou aqui só pela misericórdia. A vontade que eu tinha de estar deitado. Então, eu acho que eu vou falar com propriedade sobre a dor. Meus amados, antes eu gostaria que você fechasse os olhos, tivesse um tempo com Deus, peça a Ele misericórdia sobre esse momento, sobre sua vida, peça a Ele para abrir o seu entendimento, peça a Ele misericórdia sobre a minha vida, que estou aqui para ministrar a sua vida, que Ele me use como instrumento, que Ele me inspire, que Ele coloque no meu coração e na minha mente aquilo que você precisa ouvir. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, eu quero te entregar a Deus, te consagrar esse momento. Eu quero pedir, Deus, que o Teu Espírito Santo esteja nos edificando, nos confrontando, nos confortando, nos consolando, nos convencendo, Deus, daquilo que nós precisamos mudar e daquilo que nós precisamos abrir mão para que o Senhor retire de nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, nós damos toda a liberdade ao Teu Espírito Santo para ministrar as nossas vidas. E em nome de Jesus, nós repreendemos toda e qualquer ação do inimigo nessa noite para tentar nos impedir de ouvir a Tua voz. Pai, fala conosco, tem misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. Você me dá um pouquinho de retorno, Vamos lá. A verdade sobre a dor. Quem aqui gosta de sentir dor, levanta a mão. Tá vendo? Nós não temos unanimidade, né? Então, pelo menos uma pessoa gosta de sentir dor. Mas como vocês perceberam, a esmagadora maioria não gosta de sentir dor. E a indústria farmacêutica, ela tem lucrado bilhões e bilhões todos os anos, investindo em medicamentos, em remédios, que fazem a dor desaparecer, ou amenizam a dor, ou disfarçam a dor. Todos os anos são lançadas novas fórmulas, a cada dia surgem novos eliminadores de dor. Agora mesmo eu só estou aqui porque eu estou sob efeito de alguns medicamentos. Eu estou sob efeito de Tosilax, estou sob efeito de diclofenaco de sódio em aerosol. E agora, na hora de entrar aqui, eu dei uma passada de massageol. Quem estava perto de mim ali estava sentindo o cheiro de gelol, né? Estou com um perfume agradabilíssimo. Então, eu mesmo estou agora fazendo uso de alguns desses elementos, né, da indústria farmacêutica, para tentar controlar, inibir ou aliviar a dor. A verdade é que não há nada de errado em você tomar um comprimido ou fazer uso de algum medicamento para aliviar a sua dor física por alguma enfermidade, algum problema que você tenha. O problema é quando nós levamos para outras áreas da nossa vida essa tendência que nós temos de evitar a dor, de disfarçar a dor, de fugir da dor ou de negar a nossa dor. O mundo ele tem nos ensinado muitas mentiras a respeito da dor, mas entre todas existe uma grande mentira. Então, qual a grande mentira sobre a dor que o mundo tem nos ensinado? Você já pode completar aí no seu esboço. A grande mentira sobre a dor é: se eu ignorar a minha dor, ela irá embora. Então essa é uma grande mentira que muita gente acredita, que se eu ignorar a minha dor, se eu fizer de conta que ela não existe, então ela não vai existir, ela vai embora, ela vai me deixar.
Em outras palavras, se eu bloquear a minha memória ou a minha mente, se eu fizer de conta que nada aconteceu, que eu não estou passando por um problema, que eu não estou passando por uma tragédia, que eu não estou passando por uma grande perda, se eu ignorar o problema e a dor que esse problema está causando, então a dor irá embora. Eu não vou mais sentir dor. Um famoso psicólogo chamado Scott Peck, ele diz algo muito importante sobre essa nossa tendência de esconder a dor ou fugir da dor. Ele diz assim: essa tendência de evitar problemas e evitar a dor emocional inerente aos problemas é a base primária da doença mental humana. Olha o que é que esse especialista na mente humana, né? Não tão especialista, que o maior especialista é Deus, mas alguém que estuda o comportamento humano, ele está dizendo exatamente isso, que a base primária da maioria das doenças mentais, ela começa em quê? Em pessoas que estão negando as suas dores, pessoas que estão evitando ou negando que tem problema, ou que estão passando por dificuldades, ou que estão vivendo tragédias. Em vez de enfrentar as suas dores e os seus problemas, elas negam, fogem, ignoram, fingem que não estão sentindo nada. A maioria das pessoas que nasceram normais e que depois se tornaram doentes mentais, elas carregam uma história de uma grande perda, ou de um grande desapontamento, ou de uma grande dor, que ao invés delas encararem, elas escolheram negar, e aí acabaram vivendo num mundo imaginário onde a dor não existe, onde o problema não aconteceu. Poderia dar vários exemplos, mas eu sei de alguns casos, por exemplo, mães que perderam seus filhos, ou perdeu seu filho, e elas continuam agindo como se ele não tivesse morrido. Ela deixa tudo do jeito que estava e ela alimenta a ideia de que não, ele só saiu para passear, mas ele vai voltar. E ela começa a negar a sua dor, negar o seu sofrimento, negar a tragédia que aconteceu, e isso termina trazendo muita perturbação mental para essa pessoa. Isso é apenas um exemplo, mas existem vários. É como esse psicólogo diz: a maioria das pessoas que nasceram normais e que depois acabaram com problemas mentais, tem na sua história um caso assim, de alguma tragédia, algum grande problema, alguma grande dor que eles escolheram negar em vez de enfrentar. E aí acabaram vivendo no mundo imaginário para fugir da sua dor. Então, ignorar, negar e fugir da dor não vai resolver o seu problema. Pelo contrário, vai criar novos problemas. Agora, o fato é que Deus não deseja que você ignore a sua dor. Ele quer que você descubra a causa da sua dor e o propósito da sua dor. É isso mesmo. A dor também tem um propósito. Ela não só tem uma causa, mas ela também tem um propósito. Então Deus quer que você descubra a causa e Deus quer que você descubra o propósito da sua dor, a fim de que você possa encontrar o alívio verdadeiro para a dor que você está sentindo. Não é negando, não é fingindo que não existe um problema, mas é descobrindo a causa da sua dor e o propósito da sua dor. Entenda, a dor ela não é um fim em si mesmo, o problema não é a dor. A dor ela é a consequência de algum problema que você está tendo, ou que você teve. A dor, o sofrimento, ela é uma luz de advertência. Ela está dizendo, olha, alguma coisa está errada na sua vida. E deixa eu dizer uma coisa para você, não é sábio ignorar uma luz de advertência piscando diante de você. Quem dirige sabe, se começar a piscar uma luz vermelha no painel do seu carro, é melhor você não ignorar, porque você vai ter um prejuízo grande se você fingir, isso aqui é uma árvore de Natal, tem uma luzinha piscando, tá bonito. Vai, continua. Continua e você vai ver o preço de ignorar uma luz piscando, uma luz de advertência acesa diante de você. A dor é essa luz, ela acende lá no seu painel e ela está dizendo, existe um problema com você, tem alguma coisa errada acontecendo com você. Então isso significa que você precisa fazer alguma coisa a respeito. Qual é a grande
verdade sobre a dor. Agora você também já pode completar no seu esboço. Qual a grande verdade sobre a dor? A grande verdade é: a dor é uma ferramenta que Deus usa para o bem em minha vida. Complete aí. A dor é uma ferramenta que Deus usa para o bem em minha vida. Entre outras coisas, a dor é isso também. O problema é a gente entender isso enquanto a gente está sentindo a dor, enquanto a gente está passando pelo problema, enquanto a gente está passando pela tragédia ou pelo sofrimento. Normalmente, nós não entendemos isso. Jesus disse lá em João, capítulo 13, versículo 7, na versão NVI. João 13, 7 diz assim: respondeu Jesus: você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. É exatamente isso que acontece conosco quando a gente está passando por algumas aflições e a gente começa a murmurar contra Deus, a gente começa a questionar Deus. Deus, por que eu estou passando por isso? Deus, se eu estou fazendo as coisas certas, por que o Senhor permitiu isso? E a gente começa a questionar e murmurar, a gente não entende as coisas. E o que Jesus está dizendo: olha, agora você não está entendendo nada, mas vai chegar o dia em que você vai entender o porquê eu estou fazendo ou porquê eu estou permitindo que isso ou aquilo aconteça com você. O problema é que nós temos tanta pressa em estancar a dor, em resolver o problema de forma imediata, que nós não queremos parar para entender a causa e o propósito da dor. Nós não conseguimos, quando estamos no meio do problema, geralmente nós não conseguimos ver nenhum propósito na dor. E se a dor não tem propósito, isso torna cada vez mais difícil suportá-la. Por que eu vou passar por um sofrimento? Por que eu tenho que passar por esse problema? Por que eu tenho que encarar isso se eu não vejo propósito algum nisso? Eu vou fugir disso. Então, se você não vê um propósito no seu sofrimento, na sua dor, no seu problema, então a sua tendência é fugir ao invés de encarar. É muito mais fácil lidar com a dor, com as tragédias, quando nós vemos um propósito por trás delas. Não, eu estou passando por isso por causa disso. Não, eu estou passando por isso porque eu tenho que chegar ali e esse é o preço. Eu estou passando por isso porque isso vai me tornar assim, assim. Quando você enxerga um propósito por trás da sua dor, aí isso te motiva a encará-la e desafiá-la. Mas se você não vê propósito nenhum no teu sofrimento, na tua dor, nem nas tragédias e problemas, a sua tendência é negar e fugir. É por isso que essa noite eu gostaria de compartilhar com vocês, de revelar à luz da palavra de Deus, 5 propósitos para a sua dor. 5 maneiras pelas quais Deus usa a sua dor para o bem em sua vida. Então eu quero ajudar você a entender que existe uma causa, mas também existe um propósito na dor. E eu quero levar você a entender que mais de um propósito. E quando você entender esses propósitos por trás da dor, isso vai motivar você a parar de fugir, a parar de negar e começar a encarar de frente os seus problemas, encarar de frente as tragédias da vida, encarar de frente a sua dor, para que aí sim você possa encontrar um alívio verdadeiro para ela e não apenas maquiá-la ou disfarçá-la, trazendo muito mal depois. Então a pergunta principal que nós vamos fazer e responder hoje é: como Deus usa a dor para o meu bem? Como é que Deus usa a dor para o meu bem? Então você já pode completar no seu esboço aí. Primeiro, Deus usa a dor para motivar-me. Complete aí no seu esboço. Lá, tá bom? Deus usa a dor para motivar-me. Ou seja, Deus usa a dor para me levar a agir, para me impulsionar,
para fazer com que eu me mexa quando eu estou estagnado, parado ou paralisado diante de alguma situação que Deus quer que eu lute contra ela. Tem algo que você não quer fazer, você não quer mexer naquilo, você não quer resolver aquilo, e você não vai tomar nenhuma atitude, até que a sua dor seja maior do que a sua vontade de ficar quieto. Quer ver um exemplo, só para você entender? Tem gente, e eu me incluo nesse grupo, que não vai ao dentista, a não ser que a dor de dente seja maior do que o medo daquele motorzinho. Mas quando o dente está doendo para valer, você fica desesperado por um dentista. Você pode dar anestesia, você não tem medo de agulha, você não tem medo de nada, porque a dor está tão grande que aquilo lá torna-se uma solução para você. Então na nossa vida também acontece isso. Às vezes você está parado, Deus quer que você se mexa, Deus quer que você faça alguma coisa a respeito dos seus problemas, Deus quer que você resolva alguma coisa, e aí você não faz nada, e aí Deus permite uma certa dose de dor sobre você. Para quê? Para fazer você sair do canto, para fazer você vencer a paralisia, para fazer você se mexer. Provérbios capítulo 20, versículo 30, na versão da NVI diz assim: os golpes e os ferimentos eliminam o mal, os açoites limpam as profundezas do ser. O que o sábio aqui está dizendo, em outras palavras, é que a dor também é medicinal. Ela cura as profundezas, elas limpam, as dores limpam as profundezas do ser. Elas tratam os nossos ferimentos. A dor é medicinal. A dor nos leva a buscar tratamento em áreas da nossa vida que nós não estávamos dispostos a mexer agora, ou nunca. De repente você está vivendo um relacionamento conjugal que não está prestando, o negócio está ruim, e você está empurrando com a barriga, e você está negando, não, tá bom, dá para aguentar, e você vai empurrando até que acontece um problema grande, e a casa cai, e você entra numa crise, e agora você está disposto a fazer alguma coisa para resolver esse problema. Mas antes você não fazia nada, mas Deus permitiu que você sentisse uma certa dose de dor, para ver se você faz alguma coisa em relação a isso, porque não dá para continuar como estava. Isso se aplica a qualquer área da sua vida. A dor, ela faz você buscar tratamento em áreas que você não estava disposto a mexer. Mas agora, sentindo dor, então você muda de ideia, você se mexe, você faz alguma coisa. Então Deus usa a dor para nos tirar da inércia. Deus usa a dor para nos tirar do canto, para nos fazer agir em relação àquilo que Ele quer e acha que a gente deve agir. Segundo propósito da dor, Deus usa a dor para guiar-me. Deus usa a dor para guiar-me. Então a dor não é usada apenas para fazer você se mexer e ir para qualquer lugar. Deus usa a dor para tirar você do canto, mas Ele também usa a dor para guiar você ao lugar certo. Tirar você do ponto A para o ponto B, Ele tem um lugar para você chegar, e Ele usa a dor para guiar você. Assim como nós fazemos com os cavalos. Você coloca a rédea na boca dos cavalos, e você sabe que aquele ferro na boca do cavalo é que ele produz dor. E aquela rédea faz o cavalo frear, mas também faz ele ir para a esquerda e faz ele ir para a direita. Tudo aquilo vai provocando dor, mas através daquela dor, o cavaleiro vai guiando o cavalo. Às vezes Deus tem que fazer assim conosco. Ele tem que nos guiar pela dor, agora para a esquerda, para a direita, para aí, adianta um pouquinho. Porque se não for assim, a gente simplesmente não vai na direção certa. Deus nos vira, Deus nos move em diferentes direções através da dor. Salmo 119, versículo 71. Foi-me bom ter sido afligido. Olha o que o sábio está dizendo aqui. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Davi está dizendo que a dor, além de ser medicinal, Davi está dizendo que a dor é pedagógica. Davi está dizendo que a dor é uma ferramenta de ensino.
de Deus na vida dele, está dizendo: foi bom eu ter sido afligido, porque isso me fez aprender sobre os teus estatutos, sobre os teus ensinos, sobre a tua vontade. Olha Davi reconhecendo que foi bom ter passado por dor, porque isso terminou produzindo algo bom na vida dele, fez com que ele aprendesse os estatutos de Deus. Meus amados, alguma vez Deus já teve que ensinar alguma lição importante a você através da dor? Será que já aconteceu com você? Você teve que sentir uma certa dose de dor para aprender algo importante que você não aprendeu sem dor? Davi passou por isso algumas vezes e ele está dizendo: mas foi bom, porque eu aprendi. Será que você também não tem passado por isso? Será que Deus não está tentando te ensinar alguma coisa através de alguma dor que você está passando? A verdade é que Deus, Ele costuma sussurrar no nosso ouvido nos nossos momentos bons, mas Ele grita no nosso ouvido no nosso momento de dor. Eu já falei outras vezes e repito: a dor é o megafone de Deus. Você está lá distraído, você não dá atenção, você não escuta o que Deus está dizendo, e Deus de repente quer gritar com você. E a dor é o megafone de Deus. É só você começar a aprender a ouvir Deus nos sussurros, e cada vez menos Ele vai precisar usar o megafone com você. Algumas vezes uma pequena dor em sua vida levará você a novas direções, e Deus não apenas vai motivar você a agir, mas Ele também vai guiar você na direção certa através da sua dor. Hebreus capítulo 12, versículo 7, versão da Bíblia Viva. Olha só, permitam que Deus eduque vocês, pois Ele está fazendo o que qualquer pai amoroso faz com seus filhos. Pois quem já ouviu falar de um filho que nunca foi corrigido? Olha o que o texto está dizendo. Permitam que Deus eduque. Atente para a palavra, para o verbo educar. Permitam que Deus eduque vocês. De que forma? De qualquer jeito? Não. Assim como qualquer pai amoroso faz com os seus filhos. Algumas vezes a única maneira de educar e de treinar é através da dor. Se você é pai e mãe, você sabe disso. Tem coisas que você ensina, e o menino não aprende, a não ser que ele sinta alguma dose de dor. Essa dor, ela pode vir, como a Bíblia fala, através da vara, através da disciplina física, pode ser uma palmada, uma chinelada, você que sabe. Mas essa dor também pode vir através de alguma coisa que ele gosta muito e foi tirado. Uma semana sem videogame, uma semana sem televisão, uma semana sem jogar bola, uma semana sem ir para casa dos amigos. Ou você inflige algum tipo de dor, ou ele não aprende a lição. Tem lições que os nossos filhos aprendem sem dor, mas tem lições que eles só aprendem na dor. E o texto está dizendo isso: olha, do mesmo jeito Deus faz com vocês. Assim como um pai amoroso, permitam que Deus esteja educando vocês. Eu pergunto: quantos pais aqui gostariam de nunca precisar disciplinar os seus filhos? Seria tão bom, não é? Que você nunca... O menino já aprende tudo que você ensina, não precisa disciplinar. Era um paraíso. Concorda comigo? Seria muito bom que não fosse preciso disciplinar os nossos filhos, bastava ensinar. Mas quantos pais aqui concordam que, apesar de você não gostar de disciplinar, mesmo assim você disciplina para o bem dele? Agora eu pergunto: por que é que você faz isso? Por que é que você disciplina o seu filho? Porque você tem raiva dele? Porque você tem ódio dele? Porque você quer castigar ele? Não, você faz isso, sabe por quê? Porque você ama ele. Deus faz a mesma coisa. Deus não deseja trazer dor ou permitir dor
sobre sua vida. Mas algumas vezes Ele tem que permitir isso. Ele tem que disciplinar você. Porque Ele quer treinar você, quer educar você, quer mover você na direção certa. Nem toda dor é Deus que coloca sobre você. A maioria das dores somos nós mesmos que colocamos. Deus só diz assim, ok, pode ir. Deus apenas permite que a gente quebre a cara. Isso não acontece porque Deus está irritado com você, não. Isso acontece porque Deus ama você. Aí você diz assim, mas por que Deus só disciplina a mim, mas eu conheço fulano e fulano que faz as coisas tudo errado e Deus não disciplina? Deixa eu contar um segredo para você. Você dá uma chinelada no filho do vizinho? Dá, quando ele erra? Você puxa as orelhas do menino lá, filho do seu amigo, quando ele apronta? Você faz isso com de quem? Com o seu, não é? A Bíblia diz que Deus corrige, repreende e educa os filhos dele. Logo, se alguém não tem um relacionamento de pai e filho com Deus, Deus não está ali para discipliná-lo, para corrigi-lo, para educá-lo, porque ele não é filho. Lembra do que a palavra de Deus diz? Quem são os filhos de Deus? São aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Quem são as pessoas que são corrigidas por Deus? São as pessoas que são filhos de Deus. Só que a gente faz a mesma coisa que os nossos filhos fazem. Os nossos filhos, pelo menos os meus, eles pensam assim, poxa, bom é o filho do outro, porque apronta e não acontece nada, mas aqui em casa o negócio, o caldo é mais grosso, né? Mas só que ele não entende que é para o bem dele. Ruim para o filho do outro que não corrige, porque depois vai colher todo o fruto da sua maldade. Feliz é o filho que tem um pai que o corrige em amor. Então você pensa que aquele que Deus não corrige está feliz, está bem? Errado. O futuro daquele lá é triste. Mas Deus ama você, você vive um relacionamento de filho e pai com Deus, então Deus cuida de você, Deus ama você, Deus educa você, e quando é preciso, Deus disciplina você, permitindo que você sinta uma certa dose de dor, para mover você, para guiar você na direção certa. Agora lembre-se, não é porque Ele está irritado com você, mas é porque Ele ama você. E assim sendo, Deus motiva você, mas Ele também guia você com a dor que você está sentindo ou irá sentir. Terceiro propósito na dor. Deus usa a dor para medir-me. Complete aí. Deus usa a dor para medir-me. Em outras palavras, a dor é uma ferramenta de aferição. Deus vai aferir você, Deus vai medir você. Deus usa a dor para nos ajudar a ver como é que nós somos por dentro. Está acompanhando o raciocínio? Deus usa a dor para ajudar você a entender e enxergar quem você é por dentro. A dor, ela torna a nossa embalagem transparente. Falei um pouco disso semana passada, né? Das pessoas que usam embalagem bonita, mas o conteúdo não presta. No momento de dor, de aflição, de tragédia, de desespero, a embalagem fica transparente. Você vê quem as pessoas realmente são por dentro. A dor, ela revela, ela testa, ela mede, ela afere o nosso conteúdo. A minha fé, ela é medida, ela é aferida pela forma como eu reajo à minha dor. Os meus compromissos, eles são medidos e aferidos pela forma como eu reajo à minha dor. A minha maturidade, ela é medida e aferida pela forma como eu reajo à minha dor. Ah, você é todo maduro, você é todo bem educado, você é todo bonitinho, mas passa por um problema e aí todo mundo conhece quem você realmente é.
E principalmente a minha paciência, ela é medida e aferida pela forma como eu reajo à minha dor. Como eu tenho pouca paciência, porque no momento de dores, como eu sou chato. Isso significa que a minha paciência é bem pequenininha. A dor, ela mede, ela fere quem eu sou por dentro. As pessoas, elas são como aquele saquinho de chá. Sabe aquele saquinho de chá? Você não sabe realmente o que tem dentro até que você mergulha o saquinho na água quente. Aí você descobre o que é que tem dentro. As pessoas são assim, você não sabe exatamente o que está dentro até que elas são mergulhadas na dor, até que elas têm que encarar alguma situação de dor, e aí é revelado exatamente o que está dentro delas, e aí você vê através da casca. A Bíblia frequentemente compara a dor a um fogo refinador, e usa como exemplo o caso do ouro, do ourive que vai refinar o ouro e a prata. Ele pega o ouro e coloca no fogo, e a alta temperatura vai queimando as impurezas. Ou seja, algumas coisas que não deveriam estar no ouro, que não fazem parte da essência do ouro, começam a ser retiradas, queimadas e consumidas à medida que a temperatura começa a aumentar. Deus faz a mesma coisa conosco. Tem algumas coisas que só vão ser queimadas da minha vida, só vão ser retiradas da minha vida, só vão ser purificadas na minha vida quando eu passar por algum tipo de coisa, algum tipo de situação que gere algum grande desconforto ou alguma dose significativa de dor. Agora a questão é, a dor que você está sentindo agora, ou a dor que você está sentindo essa semana ou esse mês, o que é que você está permitindo que seja queimado na sua vida por causa dessa dor? De repente você está passando por alguma dificuldade nesses últimos dias, nesses últimos meses, e eu pergunto, essa dor está sendo aproveitada para queimar alguma coisa, alguma impureza na sua vida? Se permitirmos, a dor, ela queimará o nosso egoísmo. Se permitirmos a dor, ela queimará o nosso orgulho. Se permitirmos a dor, ela vai quebrar o nosso ateísmo, a nossa incredulidade. Mas se nós não permitirmos, se nós preferirmos, a dor pode apenas fazer você sofrer. A purificação trazida pela dor depende da sua cooperação, de você começar a enxergar o propósito na dor e não apenas a dor pela dor. Isaías 48:10, na versão NVI, diz assim: veja, eu refinei você, embora não como prata, eu o provei na fornalha da aflição. Olha o que Deus está dizendo. Eu refinei você. Eu provei você aonde? Na sombra e água fresca e água de coco. Na fornalha da aflição. É lá que nós somos provados, é lá que nós somos purificados, é lá que nós somos refinados. Refinar significa queimar as impurezas, retirar o que não faz parte do projeto original de Deus para a sua vida. A dor, ela é como um teste, ela expõe o meu eu real, ela mostra como é que eu sou por dentro. Sabe por quê? Porque não é possível manter um personagem, não é possível sustentar as máscaras quando você está sentindo dor, quando você está no meio de um grande problema, quando você está no meio de uma tragédia. Você não tem como continuar fingindo ser quem você não é. Então a dor serve para medir você, porque ela revela quem você é realmente por dentro. A dor, ela testa o nosso caráter. Você pode dizer, eu sou completamente comprometido com Cristo, eu daria a minha vida por Ele. Mas aí quando vem a dor de um problema, de uma tragédia, você de repente quer jogar a toalha, esquece de Cristo, esquece do compromisso com Cristo, você está todo magoado, está todo chateado.
Você tem coisa mais importante para cuidar do que do reino, do que pensar em Cristo. Então a dor revelou a profundidade do seu compromisso com Cristo, por exemplo. Você pode dizer o que você quiser, mas a dor revela quem você realmente é. Agora lembre-se, a dor não é usada por Deus para medir você, para que Deus descubra quem é você por dentro. Entenda uma coisa, Deus sabe exatamente quem é você por dentro. Deus não está usando a dor para dizer, eu vou usar a dor que eu quero descobrir quem esse cara é por dentro. Não, Deus já sabe quem você é por dentro. Deus está usando a dor, sabe para quê? Para que você descubra quem você é por dentro. Porque descobrindo quem realmente você é por dentro, pode ser que você descubra que precisa mudar e permitir que Deus transforme e refine a sua vida de dentro para fora, e não apenas colocando uma casca de religiosidade. Quarto propósito na dor. Deus usa a dor para guardar-me. Complete aí. Deus usa a dor para guardar-me, para me proteger. Algumas vezes Deus usa a dor para nos proteger de alguma coisa pior. Eu lembro do exemplo dos pastores de ovelhas que cuidam das ovelhas no Oriente Médio. Eles têm uma prática, não é muito, você não vê essa prática por aqui, mas lá no Oriente Médio os pastores de ovelha têm uma prática um tanto esquisita. E parece até exagerada, mas todo rebanho tem umas ovelhas fujonas, aquelas ovelhas que sempre estão se perdendo, sempre estão fugindo, e os pastores já identificam quais são aquelas ovelhas, e eles têm uma providência um tanto drástica para que aquelas ovelhas não se percam mais, para proteger elas de ficarem longe do rebanho. Eles quebram uma pata da ovelha, e aquela ovelha já não corre mais para longe do rebanho. Depois de ter uma pata quebrada, ela sempre está perto do rebanho. Com isso, é dor. Mas ela está longe dos lobos, está longe das feras, está longe de ficar perdida e morrer sem cuidado. Ela perdeu o movimento de uma pata, mas ela ganhou a segurança de toda noite dormir no curral, sendo cuidada pelo pastor. O que é que você prefere, ser devorado por um lobo ou ter uma pata quebrada? A Bíblia diz que Deus é o bom pastor. Algumas vezes Deus põe uma tala na nossa perna, na nossa mão, na nossa vida, para evitar que a gente fique vagando longe da presença dEle, longe da segurança da presença dEle. Ele faz isso, sabe para quê? Para guardar você. De repente você é uma ovelha saltitante, fujona. A verdade, a dura verdade, é que alguns de nós não estaríamos vivendo um relacionamento com Deus se as coisas tivessem mil maravilhas. Algumas pessoas precisam de uma certa dose de dor para continuarem próximos ao pastor supremo que é Deus. É triste, mas é verdade, Deus sabe disso. Algumas pessoas aqui não estariam vivendo um relacionamento com Deus se, por exemplo, fossem ricas. Você vive murmurando que Deus não abençoa, que você não prospera. Mas talvez você não prospera porque Deus sabe que você prosperando, você ia bater asas e voar para longe dele. Você ia se sentir autossuficiente. Talvez algumas pessoas aqui não vivessem um relacionamento pessoal com Deus se de repente fossem 100% saudáveis.
Outras não viveriam um relacionamento com Deus se não estivesse, vez por outra, passando por alguma crise. A verdade é que Deus não vai dar um par de asas para os filhos dele que voariam para longe dele se tivessem asas. Você está compreendendo o que eu estou falando? Deus não vai dar um par de asas a você se Ele sabe que você é do tipo que voa para longe da presença dEle. Fica aí no chão mesmo, quietinho. Vou dar só umas peninhas para você, mas você fica aqui. Mas existem aqueles que Deus pode dar um par de asas enormes, que eles não param de voar em torno da presença de Deus. Aí você diz, eu não sei por que Deus deu asas para aquele e não deu para mim. Pode ser. Para proteger você, para guardar você, para que você não vá para longe dele. Porque o que é que adianta ter um grande par de asas e voar por tantos lugares, se esses lugares são distantes da presença de Deus? Se você é do tipo que precisa de uma certa dose de dor para estar perto de Deus, por amor a você, Deus permitirá que você tenha essa certa dose de dor. Não porque Ele precisa de você, mas porque Ele sabe que você precisa estar perto dEle. Ele sabe que é perigoso demais para você viver longe dEle. Então Deus às vezes usa a dor para nos guardar, para nos poupar, para nos proteger. E Ele é maduro o suficiente para ouvir as suas reclamações e nem ligar. Ele sabe, eu estou cuidando de você. Às vezes a gente faz como aquela criança que você está dizendo, meu filho, para de chupar essa ruma de chiclete, isso vai fazer mal para os seus dentes. Aí, o menino não consegue entender como é que um negócio tão gostosinho faz mal para os dentes dele. E ele diz, meu pai é um injusto, é um ruim, é um estraga-prazer. Mas o pai está dizendo, eu nem ligo. Eu sei que é o que é bom para ele. Sabe, Deus tem que fazer assim com a gente. A gente está lá esperneando, reclamando, Deus está dizendo, nem ligo. Eu sei o que é bom para ele. Depois ele vai descobrir lá na frente por que eu estou fazendo isso. Quinto propósito na dor. Deus usa a dor para amadurecer-me. Complete aí. Deus usa a dor para amadurecer-me. É possível crescer e amadurecer espiritualmente, emocionalmente, nos dias ensolarados, claros e alegres, quando tudo está indo muito bem? Sim, é possível. Mas somente a minoria consegue amadurecer e crescer nessas condições. A maioria de nós só cresce, ou cresce muito mais e mais rápido, quando estamos envolvidos em alguma situação de crise, de dor, de problema, de obstáculo. A maioria de nós não cresce no dia claro, a maioria de nós só cresce no dia escuro da alma, ou pelo vale da sombra da morte. É assim. Todos nós conhecemos alguém, ou um punhado de gente que já disse, eu nunca amadureci tanto quanto nesse período, por exemplo, desse divórcio que eu estou atravessando, dessa crise conjugal. Poxa, como eu amadureci nesse período. Como eu me tornei uma pessoa melhor, enfrentando toda essa dificuldade. Poxa, eu nunca havia crescido tanto como eu cresci através desse longo período que eu fiquei desempregado, que eu tive que depender de Deus, que foi um milagre a cada semana. Outros dizem, eu nunca cresci tanto, nunca amadureci tanto, como durante esse período em que eu perdi alguém que eu amava. E tive que passar por esse vale de sofrimento. Outros dizem, eu nunca tinha crescido tanto e amadurecido como eu amadureci durante esse câncer, durante essa doença, durante o tratamento intenso, meu ou de alguém que eu amo. Nós somos assim. Nós crescemos mais
Nós amadurecemos mais quando as coisas estão difíceis. Tiago 1,4 diz assim: portanto, deixem-na crescer e não procurem desviar-se dos seus problemas. Porque quando a perseverança de vocês estiver finalmente crescida, vocês estarão preparados para qualquer coisa e serão fortes de caráter e íntegros e perfeitos. Ele está dizendo, não fujam dos seus problemas. Os problemas vão produzir o quê? Perseverança. E quando a perseverança estiver completa em vocês, então vocês vão ser fortes de caráter, íntegros, perfeitos e preparados para qualquer situação. O que é que torna-nos perseverantes, íntegros e perfeitos e fortes de caráter? Os nossos problemas. O encarar os nossos problemas. A dor, ela é o alto custo do crescimento. A verdade é que não há amadurecimento sem dor. O amadurecimento, ele gera dor, ou ele acontece na dor. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 9, diz assim: nós nos sentimos como condenados à morte, mas isso aconteceu para nos ensinar a confiar, não em nós mesmos, e sim em Deus, que ressuscita os mortos. Eles tiveram que passar por uma grande aflição, se sentir como condenados. Para quê? Para aprender a confiar em Deus e não neles mesmos. Eles não aprenderam isso quando estavam no bem bom. Muitos de nós nunca saberão que Jesus é tudo o que você precisa, enquanto em algum momento Ele não se tornar tudo o que você tem. É isso que o texto está dizendo aqui. Nós precisamos passar por uma situação que nos sentimos condenados à morte, para aí descobrirmos e aprendermos a confiar em Deus. Alguns de nós só vão descobrir que Jesus é tudo que você precisa em alguma situação em que Ele se tornar tudo o que você tem. Mas ouça, Deus não está lá em cima brincando de fazer você sentir dor. Deus, Ele não está sorrindo enquanto você está chorando. Deus, Ele se importa com a sua dor. Na verdade, Ele sente a sua dor. Onde Deus estava quando eu estava chorando? Eu te digo, Deus estava chorando com você. Ele se importa com você. Lembra daquela história que eu já até compartilhei aqui em outra mensagem, de Marta e Maria, as irmãs de Lázaro? Jesus chega lá para ressuscitar Lázaro e as duas estão o quê? Chorando. E lá em João diz que Jesus fez o quê quando as viu chorando? Jesus chorou. Por que Jesus chorou quando Marta e Maria estavam chorando? Ele chorou porque Lázaro morreu. Não, ele já tinha planejado ressuscitar Lázaro. Por que então que ele chorou? Ele chorou porque ele estava sentindo a dor de Marta e Maria. Deus não está brincando de nos fazer sofrer. Mesmo quando Ele permite que sintamos dor, Ele sente a dor junto conosco. É como a mãe e o pai que tem que segurar o filho para tomar uma injeção, ou para aplicar um soro, ou para pontear um corte. Você segura o seu filho, ele está ali naquela maca, ele está chorando, ele está pedindo para você levar ele dali, mas você continua segurando firme para alguém costurar ele, aplicar alguma coisa nele. Você não está se divertindo com aquilo. Você está sentindo a dor dele. Você está até pensando assim, eu preferia que fosse em mim do que nele. Desde eu estava, acho que foi semana passada na classe Conexão, eu estava compartilhando sobre algo parecido. Eu lembrei de Miqueias, o meu mais novo, quando ainda muito pequeno, ele tinha muitas crises por conta da intolerância à lactose. E uma vez nós chegamos com ele no hospital muito desidratado e as enfermeiras tentando pegar a veia e não conseguia pegar a veia. E veio uma enfermeira, depois veio outra enfermeira e ele já tinha aprendido a falar papai, mamãe, algumas palavras, e
e aquela coisinha bonita ali em cima daquela maca, e eu tendo que segurar, eu e Janaína, e ele olhava para mim e dizia: papai, me tira daqui. E foram mais de 20 furadas, a enfermeira já tinha chorado, eu estava chorando, Janaína estava chorando, mandaram chamar a enfermeira-chefe, mas eu estava sentindo junto com ele. Furaram as mãos, furaram os pés, já queriam furar a cabeça, mas eu continuei lá, firme, segurando ele. Eu podia dizer assim: não, meu filho, vamos para casa, porque o pai é o símbolo de proteção do filho. Imagina a cabeça daquela criança naquela hora. O pai dele, que era para proteger ele, estava segurando ele, para ele passar por aquela dor. Mas por que eu fiz aquela malvadeza com ele? Porque eu sabia o que era melhor para ele. Eu não estava me divertindo ao vê-lo sofrer. Eu estava sofrendo junto com ele, desejando até que fosse em mim, não nele. Mas eu sabia que para que ele se tornasse uma pessoa saudável, para que ele tivesse futuro, eu tinha que segurá-lo em cima da maca. Não pense que Deus está se divertindo enquanto você está chorando. Deus não está brincando de fazer você sofrer. Na verdade, os sofrimentos que nós carregamos são sofrimentos frutos desse mundo caído que nós vivemos. São sofrimentos, muitas vezes, na maioria das vezes, frutos dos nossos próprios erros e decisões que tomamos longe da presença de Deus. E Deus permite que nós soframos essas coisas, mas Ele está conosco e Ele está tentando dizer a você: olha, não desperdice a sua dor. Aprenda com ela. Entenda uma coisa sobre a dor. A dor, ela nunca deixa você aonde ela encontrou você. Ela sempre move você. Compreende isso? A dor, ela nunca vai deixar você no mesmo canto. Ela nunca vai deixar você no lugar onde ela encontrou você. Ela sempre vai mover você. A questão é: será que a sua dor moverá você na direção de Deus? Ou será que a sua dor vai mover você para distante de Deus? A minha pergunta é: para onde você está permitindo que a sua dor leve você? Para mais perto de Deus ou para longe de Deus? Gálatas capítulo 3, versículo 4. Na versão NVI diz assim: será que sofremos tantas coisas em vão? Em outras palavras, o que o autor está dizendo é: será que nós desperdiçamos o nosso sofrimento? Será que nós desperdiçamos a nossa dor? Será que nós sofremos em vão? Não desperdice a sua dor. A dor, ela transforma algumas pessoas em santos, mas ela também transforma algumas pessoas em demônios. A dor faz com que algumas pessoas se tornem amarguradas, mas a dor também faz com que algumas pessoas se tornem melhores, mais amáveis, mais pacientes. Agora, esta é sua escolha. A dor, ela é inevitável. Jesus disse: nesse mundo vocês terão aflições. A dor é inevitável. Você vive num mundo caído, num mundo cheio de pecado. A dor é inevitável, ela faz parte da vida de quem mora aqui nesse mundo. Mas para onde a dor vai levar você, isso é opcional. Você escolhe para onde a sua dor vai te levar. 2 Coríntios 7:9, na Bíblia Viva, diz assim: agora alegro-me por tê-la remetido, não porque ela o contristou, mas porque a dor fez com que vocês se voltassem para Deus. A dor fez com que vocês se voltassem para Deus. Existem aqueles que voltam-se para Deus sem precisar da dor. Existem aqueles que se voltam para Deus no meio da dor. Mas existe um grupo de teimosos que mesmo na dor, eles continuam se afastando de Deus. De que grupo você é? Meus amados, para concluir, quando a gente fala de dor, de sofrimento com um propósito, é inevitável a gente não lembrar da vida de José do Egito.
Você lembra da história de José? Aquele menino que passou por tantas provações até se tornar governador do Egito. A história de José, ela é muito cheia de altos e baixos. O primeiro capítulo da história de José, ela é uma história de terror. Sabe, nos primeiros 40 anos, ele é completamente, nada dá certo, ele é completamente negligenciado pelos seus irmãos. Ele é rejeitado pela sua família, ele é vendido como escravo. Depois ele é acusado, falsamente acusado de estupro ou de tentativa de estupro. Depois ele é lançado numa cadeia e esquecido para mofar numa cadeia. Parece que está tudo dando errado. Os primeiros capítulos, ou a metade da história de José, é uma tremenda dor. Mas se você ler a história até o final, você vai compreender que Deus estava preparando José através da dor e do sofrimento. José termina sua história sendo governador do Egito, o segundo homem mais importante da sua época, em termos de poderes de nação. Ele tornou-se o segundo homem mais importante da nação mais poderosa de sua época. E isso foi usado por Deus não apenas para salvar o Egito da fome, mas também salvar Israel e as nações vizinhas. Deus estava guardando, Deus estava guiando, Deus estava movendo, Deus estava medindo, Deus estava amadurecendo José para algo grande. Mas ouçam-me, não existe grandeza no reino de Deus sem dor. No fim de sua história, em Gênesis capítulo 50, versículo 20, olha o que José diz. No fim da história desse homem, olha o que ele diz: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Olha o que José tem a dizer no final da vida dele. Ele está dizendo para os seus irmãos que haviam vendido ele como escravo, que haviam mentido para o pai dele, disse: olha, vocês planejaram o mal para mim, mas Deus tornou o mal em bem, não por mim mesmo, mas para que fosse preservada a vida de muitos. Meus amados, é óbvio que existem pessoas que fazem mal a você ou que planejam fazer mal a você. Pode ter existido pessoas que fizeram mal a você quando você ainda era criança. Outros, de repente, têm feito mal a você ainda hoje ou agora. Mas Deus diz assim para você: eu tenho um plano, eu tenho um propósito maior para a sua vida. E eu posso transformar todo esse mal em algo bom para você e para quem estiver à sua volta. Lembre-se de uma coisa: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Diga isso: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Fique em oração. Meu amado, eu quero falar com você que está aqui hoje, que ainda não é discípulo de Jesus. Sabe, você que ainda não está vivendo um relacionamento de pai e filho